Está no ar mais um Dapcast, um podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. Meu nome é Dario Pereira, sou diretor aqui no Grupo Dap Engenharia. Está conosco o William Franco, grande entusiasta da indústria 4.0. Fique à vontade, William, para se apresentar para o pessoal aí. Boa tarde a todos, eu sou o William Franco. Obrigado mais uma vez, Dario, pelo convite. Realmente estou bastante honrado aqui em estar participando do podcast. Eu sou sim um entusiasta da indústria 4.0. Eu comecei a trabalhar com esse projeto, esse sonho de indústria 4.0 em 2019, quando eu me interessei mais do tema. Como você sabe, eu trabalho como gerente de operações, trabalhei como gerente de engenharia, de manutenção, e na manutenção foi a grande chance de eu aplicar os conceitos da indústria 4.0. Era uma coisa que estava todo mundo falando que se não tivesse, né, indústria 4.0, ou se eu não me adaptasse para a indústria 4.0, eu ia ficar para trás. Então, preocupado com essa demanda, eu comecei a pesquisar mais sobre o tema, né. Foi então que surgiu todos os trabalhos, todos os projetos, que a gente pode falar um pouquinho mais aqui no dia de hoje. Legal, bem bacana. E a gente vai falar mesmo. Bom, então a gente vai falar muito aqui sobre indústria 4.0. Pessoal, o William se dispôs a vir aqui, ó, um convidado top. O cara é um entusiasta, conhece muito de indústria 4.0, então, ó, não perca tempo. Já vai lá, faz sua inscrição, ative o sininho de notificações e já deixa o seu like aí, ó. Se puder, compartilha com a sua rede de amizades, porque você vai estar fazendo bem para nós, para as outras pessoas e para você também, porque vai distribuir conhecimento, propagar coisa boa. Tem tanta coisa ruim aí, a turma propagando, notícia ruim, então propaga conhecimento aí que é muito bom, né? Isso aí. Então, a indústria 4.0, então, surgiu na sua vida em 2019, mas conta um pouquinho aí da sua formação profissional, do histórico aí, para a gente familiarizar também. Bem, bem. Então, Dario, Dario, comecei minha carreira há quase 25 anos atrás como operador de máquinas na Procter& Gamble. Legal. Então a vida não foi muito fácil não, né, só para você ter uma ideia, tinha que trabalhar em turnos, e eu não consegui estudar. Comecei ali com 22 anos, tá. Só fui começar a fazer a minha faculdade com 29, quando o negócio melhorou um pouquinho, e eu fui para o turno administrativo, né. Hoje a gente tem a facilidade de ter faculdades em todos os horários, e naquela época não era bem assim. Então tinha só o curso noturno. E para eu conseguir fazer a faculdade, eu precisava ter um horário de trabalho que me permitisse fazer o curso. Então eu comecei a fazer o curso de tecnologia, tecnólogo em automação industrial. Uma vez que eu já estava bem velho para começar a estudar, 29 anos, eu falei assim: deixa eu fazer um curso menor, justamente para poder compensar o tempo perdido. Então foi isso que aconteceu. Fiz os 3 anos de curso de automação, de tecnólogo em automação industrial, e já emendei com o MBA na FGV, em gestão empresarial. Ah, legal. Então, nos 5 anos de formação, fiz o tecnólogo mais o MBA. Então essas foram as minhas primeiras formações, né. É claro que antes disso, eu tinha feito técnico em eletrônica, então a eletrônica, a Tá. automação sempre fez parte da minha vida. Então isso realmente eu gosto desse tema. E também, tá bem direcionado para a indústria 4.0, que tem muito a ver com automação. Sim, Então sim. por isso que as coisas se conectam no final das contas. É, muito bom, né, cara? Eu tenho formação também, né, de técnico e depois eu fui fazer engenheiro velho também. Eu me formei em engenharia em 2015. É, 2015. Tô com 40, né? Eu tinha 30 e poucos aí. Mas assim, eu tinha feito também, eu fiz o técnico, fiz Senai de elétrica, tudo. E você falou dessa parte de ficar para trás, né? Você falou em 2019, todo mundo, né, um assunto novo, querendo estudar. E eu vejo isso hoje, né? Aqui no grupo DAP, a gente usa o chat GPT, usa a inteligência artificial para algumas coisas, né? E a pessoa que não está usando alguma coisa, né, da indústria 4.0, ou seja uma pontinha aqui, uma organização ali, eu acho que tá deixando para trás, né, cara? Porque é uma realidade, né? Com certeza, Dario. A gente vê que a tecnologia ela é uma alavanca para você conseguir os seus resultados.
É claro que só a tecnologia por si só não adianta nada, Sim, sim. né? Mas o profissional que sabe aplicar a tecnologia, essa pessoa sim se destaca. Eu acho que esse é a grande importância que as pessoas têm que colocar na vida quando se trata da indústria 4.0. O mundo, ele é feito de concorrência, Sim, né? Tanto na sua empresa quanto nas outras empresas, né? A Coca-Cola tem concorrente. sim. Agora imagine você que é profissional no dia a dia aí. O número de empregos ou o número de, né, de oportunidades, elas não são grandes. E se você não tiver preparado, você não tem sorte. Sim, Então esse é o grande segredo. Surgindo várias tecnologias ou inovações a cada momento. Você precisa então estar minimamente antenado, conhecendo o que está se passando, para justamente aplicar esse conhecimento no seu dia a dia e ser um profissional de destaque. É isso que eu falo para os meus alunos, né? Dando continuidade um pouquinho da minha formação, em 2019, quando eu comecei a se interessar pelo tema da indústria 4.0, quando eu recorri à informação, realmente era bem escassa, não tinha muita coisa. Tinha alguma coisa lá na Alemanha, alguma coisa se falava no Japão, nos Estados Unidos, mas no Brasil, o tema indústria 4.0 era realmente, né, não existia. E aí eu fui fazer o mestrado. Olha, né, para quem começou a faculdade depois de velho, eu tive a oportunidade então, né, chamado por esse tema da indústria 4.0, a oportunidade de na PUC de Campinas fazer um mestrado em engenharia, onde eu explorei, dentro da minha dissertação, aprofundar os meus conhecimentos sobre a indústria 4.0. Então, hoje eu sou mestre, né, e tenho esse título justamente motivado pela indústria 4.0. Para você ver como que ela já impactou a minha vida, sim, né. Eu sim. tive que fazer alguns ajustes e fui buscar conhecimento pensando nisso. Mais uma vez, sempre com aquele pensamento: "O que que tem de novo para eu não ficar para trás?". Sim. Esse foi o maior, né, motor que me proporcionou a fazer esses cursos e dar seguimento na minha deu continuidade na minha formação. Show de bola, show de bola. Inclusive, quando eu te chamei, você falou da Alemanha, hein? Quando eu te chamei, mandei mensagem, você estava voltando da Alemanha, né? Exato, exato. Eu tive a oportunidade de 2 vezes participar da feira de Hannover, né, chamada Hannover Messe. É uma feira de tecnologia, de automação, onde surgiu o tema, né, a palavra indústria 4.0 surgiu nessa feira, lá na Alemanha, Ah, que em legal. 2011, né, então esse é o contexto. E aí eu tive a oportunidade de ser convidado para fazer uma palestra lá, né, de tanto que eu estudei, busquei, apliquei casos de indústria 4.0, eu tive essa chance. Para você ver como que buscar conhecimento e estar sempre à frente te traz oportunidades. Então eu fui lá, estava voltando da Alemanha agora, e assim, realmente foi fantástico saber o que tem de novo. Cada ano que se passa, a gente encontra novidades nesse mercado. E assim, né, é uma feira que passam 200.000 pessoas por dia. Poxa vida. Então é uma feira enorme, quem tiver a oportunidade de conhecer, vale a pena. E várias nacionalidades, tudo em prol de buscar ali conhecimento, né? Exa E o conhecimento é libertador, né? Eu sempre falo para as pessoas, porque é uma coisa que não te tira, né? Então, você acabou de falar que você começou na Procter, na P&G, e você lá você absorveu um conhecimento e foi lá que você, né, começou a galgar, a querer, né, crescer profissionalmente aí. Teve um convidado que veio aqui também, o Henrique. Ele é gerente também de parte de produção e manutenção. E ele falou que aprendeu muito na Ambev também, né? Outra empresa aí. Você vê que não tem muito. Você falou até, eu comecei a estudar velho. Ele também, mesma situação. E eu também, mas isso fica a dica aí para as pessoas, tá? Tem idade, não tem idade não para você buscar conhecimento e estudar e querer crescer profissionalmente, ó. É mestre, gerente de operações numa grande empresa aí, ó, é, é uma lição aí porque fica pra gente. É, para todos os inscritos, para as pessoas aí que almejam o crescimento profissional, né? Eu acho que isso tem que ser propagado, sabe? Eu gosto de chamar as pessoas aqui e falar, ó, eu comecei no chão de fábrica e foi assim, 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 e cheguei aqui e ainda estou na minha caminhada, na minha jornada para crescer mais ainda.
Isso é muito bom para motivar as pessoas, porque, como eu falei no início aqui, tem muita gente que propaga. Se você assistir rede aberta aí de televisão, você vai ver que tem muita gente propagando desgraça, muita gente propagando coisa que, cara, e a gente tem que fazer, tem que ter um contrafluxo, né? Tem que propagar coisa boa. É isso mesmo, viu, Dario? Tem aquele ditado, né? Que Deus ajuda quem cedo É cedo madruga. madruga, é. Então, assim, todo o seu esforço vai ser recompensado, Sim, tá? Então, não tem idade, não tem hora para começar. A gente tem que sempre estar preparado. E para isso, exige esforço. E sim. isso vai ser recompensado. Eu acredito sempre nisso. E incentivo hoje os meus colegas de trabalho, as pessoas que trabalham comigo na fábrica, são mais de 600 pessoas na fábrica que eu atuo hoje, os meus alunos, né, que eu também dou aula, Sim, então sim. todos eles eu incentivo para que busque esse conhecimento, que busque essa preparação, para que quando tiver a oportunidade, eles estejam Sim. preparados. Eu vi isso no workshop, lá no workshop que eu participei seu lá, de indústria 4.0, tinha um, dois, acho que uns três que trabalhavam com você, que era a pessoa que seguiu você até da P&G. Eu lembro lá, tem um inclusive que ele mora aqui em Valinhos, acho que é Júlio o nome dele, se eu não me engano. Exato, Acho que exato. O Júlio trabalhou comigo lá, ele começou comigo como auxiliar de produção quando eu era operador, né? E assim, também por todo o esforço dele, uma pessoa que admiro demais, ele também chegou ao nível de gerência. Então, é assim que a gente desenvolve as pessoas. E eu fico legal. feliz, né? Mais do que, né? Olha a dica, né, pessoal? Mais do que você crescer numa carreira, quando você ajuda as pessoas a crescerem, isso realmente não tem preço. Então, é recompensador. Você tanto você conseguir chegar naquele lugar que você almejava, quanto você também proporcionar para outras pessoas que trabalharam com você, que estudaram com você, a também ter um lugar de destaque. Isso não tem preço. A gente propagar conhecimento é coisa boa demais. E nessa jornada sua aí, de 2019 para cá, já foram muitos alunos aí que você treinou e passou esse conhecimento, né? Inclusive no offline aqui, você estava falando que estava tá dando aula, tá fazendo os treinamentos para PUC, né? E como que surgiu essa integração entre você e a PUC, assim, para começar a lecionar lá e tudo mais? Sim, legal. Como eu falei para você, eu comecei lá com automação, tecnólogo e já emendei num curso de MBA na FGV. Certo. E aí, fazendo o curso na FGV, eu conheci alguns professores da FGV e, inclusive, uma coordenadora da unidade da FGV de Jundiaí. Certo. A dona Marina, um dia me convidou para ir para o escritório dela ali e conversar um pouco, falar da minha carreira, fez uma mini entrevista. Puxa, o que você conhece? O que você estudou? Alguns professores aqui me falaram bem de você, que você é um aluno super interessado, que você participa bastante das aulas. E eu era mesmo, viu, turma? Eu fazia isso. Mas e o que isso me levou? Ela fez um convite. Ela falou assim: William, ó, a FGV ela está preocupada com como ter professores atualizados de mercado dentro do hall de professores. Hum, Uma vez que os professores da FGV eram aqueles professores já bem tradicionais. Aí ela falou assim: e a gente está fazendo um programa de desenvolvimento de novos professores. Aí ela estendeu o convite para mim. Ela falou: você quer participar? Aí eu falei assim: puxa, dona Marina, eu já estou pagando o curso aqui e é caro, né? Eu não vou conseguir pagar mais um curso. Eu pensei que ela estava querendo me vender mais um curso, mas ela falou: não, não eu estou te dando esse curso. Se você falar que quer vir, uma vez que eu tive boas referências suas, uma vez que você é uma pessoa esforçada, uma vez que você tem um currículo legal, interessante, se você quiser vir, a gente faz 2 encontros mensais com os professores mais antigos, que eles passam as dicas de como ser um professor da FGV. E aí, nesses encontros, eu participei desses encontros durante 1 ano. E isso foi 8 anos atrás, para você ter uma ideia. Então, foi antes desse negócio da indústria 4.0. E aí, participando desses encontros, surgiu um momento em que um dos professores que dava aula de gestão de pessoas, ele adoeceu, ele ficou doente e ele não pôde cumprir com o compromisso de uma aula que ia ter lá na unidade de Jundiaí. Era domingo, a dona Marina me ligou e falou assim: William, você já está 1 ano aqui, né, participando conosco
da formação de professores. O que que você acha de pegar uma turma? Eu falei: "Puxa, dona Marina, eu não sei se eu estou preparado ainda", porque, sabe, Tava meio você inseguro eu ainda. estava inseguro, não puxa, a gente sempre tem essa síndrome do vira-lata, que a gente nunca está É, pronto, né, que a gente verdade. nunca é bom o suficiente. Mas ela falou assim: "Não, claro que você tá. Eu acompanho todos os encontros aqui, você participa da formação e, assim, hoje é domingo e a aula é quinta-feira. Se você falar que quer dar aula, na quinta-feira já tem uma turma Tem um de tempo para você planejar. Hoje, amanhã e depois. exato, já tem uma turma aqui para quinta-feira para dar aula de gestão de pessoas, né. E aí, lá na FGV, a gente dava aula para pós. Por que podia fazer essa aula? Porque quem constrói a aula da FGV são os doutores, os professores doutores, né, eles são habilitados para isso. Eles fazem apostila, formato de aula, todo o roteiro, toda a informação, e aí ele passa para o professor local. E inclusive tem pequenos vídeos do professor doutor, ele fala: "Vou explicar essa teoria", aí ele passa aquele pequeno vídeo e o professor local, ele aplica os vídeos e coloca os cases práticos para completar a aula. Então era esse o meu papel na pós. Entendi. Então eu não dava aula no MBA, porque eu não tinha formação para isso, mas na pós eu fui habilitado. E aí começou a minha vida como professor. A partir daí, né, tive a oportunidade de dar aula. Então, na FGV, eu dei aula de gestão de pessoas e gestão de projetos, que eram temas que eu tinha muito para falar, uma vez que eu era gestor de pessoas e gestor de projetos, que eu trabalhava na engenharia da Natura. Eh, Depois disso, eu tive uma chance, aí eu comecei, né, a estudar a indústria 4.0, a pesquisar, surgiu a oportunidade da CNI, a Confederação Sim. Nacional das Indústrias, abrir alguns cursos no país sobre a manufatura do futuro. E aí me convidaram para poder dar aula, né, de manufatura do futuro, onde entra o tema da indústria 4.0. Então eu tive a chance de dar aula lá em Curitiba, em Goiânia, em Maceió, em Belo Horizonte, tudo isso nos finais de semana. E como eu já estava fazendo o mestrado, então isso me habilitava já a poder dar aula num curso de MBA da CNI. Olha que legal. Foi assim que eu comecei a dar aula do tema da indústria 4.0. Aí depois que eu fiquei conhecido, né, e já tinha vários alunos, né, que nem você falou, puxa, eu nunca fiz um inventário de quantos alunos eu tive, mas eu posso colocar na conta aí que já deu mais de 5.000 de Sim. as aulas, todos os cursos, todos os encontros que eu tive a chance de falar sobre o tema. Então isso é bastante recompensador. Uma coisa que você nem imaginava que você seria professor ou que desse aula, virou uma realidade, né. Então são coisas boas que aconteceram na minha vida, viu, Dario? Né, tanto o fato de eu sair de operador de máquinas e chegar ao nível de gerência de uma fábrica, eu sonhava isso, isso Sim. aconteceu. O fato de eu começar lá, né, de aluno da FGV, que era uma escola que eu ficava, assim, impressionado, "Puxa, será que um dia eu vou poder estudar nessa escola?" Não só estudei, como também tive a chance de lecionar nessa escola. Então isso, para mim, não tem palavras de como eu tenho que agradecer, né, tudo que tem acontecido de bom na minha vida. E, finalmente, na PUC, né, a PUC do Rio Grande do Sul, ela é uma PUC online, que é bastante conhecida no país, ela fez o convite, né. Existe uma matéria lá que chama Gestão da Qualidade, né, que é um MBA de gestão da qualidade, e dentro desse MBA tem a aula de indústria 4.0, onde eu fui lá num sábado, gravei 6 horas de aula, e essa aula faz parte do currículo do curso. Agora o que me chama a atenção, o que me dá orgulho de falar, é que dentro desse curso existem professores renomados, Sim. pessoas assim que têm um gabarito enorme. No mesmo curso que eu dou aula, o Leandro Carnal dá aula nesse curso, Sim, sim. né. Como eu comentei com você, o Caíto Maia, que é o dono da Chili Beans, dá aula nesse curso. O Jean Giardelli, que é um cara da inovação, dá aula nesse curso. Então, assim, eu fico feliz de poder falar isso, né, para todo mundo e que, puxa, tem como.
Tem como Sim, sim, acontecer. Aquele sonho que você tinha pode virar uma realidade. com certeza. Tem um módulo, inclusive eu falei para você que eu tô no e-mail marketing deles, eles me enviam. Tem um módulo que a Camila Farani também dá aula lá. Pô, esses dias ela tava no programa da Oprah aí, ela é, né, cara, ela é a maior investidora anjo da América Latina, se eu não me engano. Imagina, né, você tá lá no meio de todo esse pessoal aí, cara, Não, muito legal, é muito bom. recompensador, eu fico muito feliz. E assim, mais uma vez vem aquela síndrome de vira-lata. Puxa, será que eu merecia estar lá? E assim, Merece, pô, tudo merece tudo é porque... o esforço. Então esse é o convite que eu faço, é isso que eu falo para os meus alunos. E assim, cada aluno novo que participa do curso, como o curso online lá da PUC, esses tempos atrás ele estava liberado free, Sim, né, de sim. graça, então eu indiquei para várias pessoas para fazerem o curso. E assim, no meu LinkedIn chove reconhecimento, né? Alunos de toda a parte do país falando bem do curso, falando que gostaram de participar, elogiando, pedindo contato, pedindo para ser, né, amigo dentro do LinkedIn, para ser conexão do LinkedIn. Então isso é legal. Você constrói mais do que simplesmente um curso ou mais do que simplesmente uma vida profissional. Você constrói relações, né? Sim. Você se relaciona com várias pessoas Um e network, uma troca ali de insights, de informações, né? é isso aí, Dario. E esse é não tem preço. E você falou da síndrome do vira-lata, mas tudo bem, tem pessoas lá, né, influenciadoras e pessoas, né, assim, renomadas, mas volto lá no ponto em que a da FGV, a senhora falou pra você, como é o nome dela, você citou? Marina, dona A dona Marina. Marina falou pra você do programa. Ela te trouxe porque você é um cara que tinha o conhecimento lá, é ou não é? Um conhecimento industrial, de campo e tudo mais, e você... E hoje, talvez você é a pessoa que tem mais bagagem lá nesse quesito de gerenciamento industrial, gerenciamento de pessoas, ter 600 pessoas A minha fábrica hoje. sobre a sua gerência. Não é fácil, não é fácil. Talvez, e vou falar aqui, né? Eu sigo bastante pessoas aí desse meio e eu sigo ainda o Wendel Carvalho. O Wendel Uhum. Carvalho, ele falava, há 2 anos atrás, ele falava assim: não, você tem que ter uma equipe enxuta. Ele falava assim: minha equipe é 30 pessoas, minha equipe é 30 pessoas e eu faturo tanto, tal, tal. Falava os números, beleza. 2 anos se passaram, hoje ele tem uma equipe com 300 e poucas pessoas. Ele fala para você poder escalar, você tem que ter mais Equipe. pessoas e delegar e passar conhecimento, ter equipe. Você vê como é que muda o É, pensamento, né? Por que que mudou? Porque chega num ponto em que o seu conhecimento ou tudo a sua consultoria, ela bate num valor que você não consegue mais eh, passar isso para muitas pessoas, mesmo no digital. E aí, quando você tem mais equipe, mais pessoas, treina aquelas pessoas, né, para te ajudar, como você fez lá com o pessoal que chegou à gerência também. Cara, você, além de, né, tá influenciando e motivando essas pessoas, elas conseguem te ajudar a produzir mais também. exatamente. É Eu uma acho que cadeia, né? eu acho que esse é um dos grandes segredos de você conseguir prosperar, né? Não é simplesmente você olhar para o seu, né, para o seu mundo, para os seus objetivos. Sim, É você fazer com que como que você faz com que mais pessoas participem disso e que também progridam e que também tenham sucesso. exatamente. Isso é fantástico. Se você consegue fazer isso, criar uma rede de pessoas, né, para te auxiliar, você vai ter mais gente trabalhando para aquele propósito e, por exemplo, coisa que em 2019 a indústria 4.0 era totalmente desconhecida, hoje a gente já vê outras pessoas talentosas falando sobre o tema. Falando exatamente. Então isso é fantástico e mais quanto mais gente falar, mais se cria pessoas que conhecem do tema e mais a indústria 4.0 vai acontecer nesse país. Exatamente. Você influenciando, né, engajando essas pessoas, lá atrás trouxe mais pessoas a falar, né, e o que a gente estava falando agora há pouco no offline, provar o ROI, o Exato. retorno do investimento. Esse é um trabalho que não vai ser um trabalho da noite para o dia aqui no Brasil.
Porque no Brasil, o que você falou, você falar de indústria 4.0 na Alemanha, no Japão, cara, lá já é natural. Aqui no Brasil, se você chegar numa empresa, a Metaltech esteve aqui no podcast e eles levaram uma solução para uma empresa, acho que foi em Cajamar, perto de Cajamar, que eles levaram um projetinho simples de coleta de dados, né? Pra coleta de dados de produção, com um CLPzinho lá e mandou isso para a nuvem e tal. Bom, uma solução. Tá enquadrado na Indústria 4.0? Tá. É ou não é? Só que assim, começou, já teve um ponto de partida. Se você tiver, é que nem processo, você sabe muito mais que eu. É melhor você ter um processo ruim do que não ter nada. Concorda? É No melhor você começo, dar, né? você dar um kickoff, um chute inicial, ou não é? Para começar ali e girar, do que você não ter nada. Então, no Brasil, se tem mais pessoas estudando sobre o tema, se tem mais pessoas influenciando as outras pessoas, isso, a tendência de acontecer é maior, né? Exato. E se acontece, o Brasil sobe de nível, né? Com tudo isso. Isso. Porque um país que se prega muito pegar dinheiro e ajudar os outros, eu sou contra isso. Você não tem que dar o peixe, você tem que ensinar ele a pescar, né? Como você foi atrás de aprender a pescar, como eu vou e como milhares de outras pessoas fazem no Brasil. Só que assim, o ensinar a pescar tem que ter, a oportunidade tem que ser igual. Então eu acho que não tem que dar o dinheiro, tem que as oportunidades de ensino tem que ser igual para mim, para a pessoa abaixo de mim, para a pessoa acima de mim, e tem que estar equalizado. Só assim a gente vai começar, né? E aí eu acho que temas como o que a gente está tratando hoje, indústria 4.0, fica mais simples, né? De engajar e as pessoas ficarem motivadas a trabalhar em cima disso. Perfeito. É muito legal esse seu ponto de vista, viu, Dario? Agora, uma coisa que é importante a gente fazer é tirar alguns mitos, né, Sim, sobre a indústria 4.0. Ah, a indústria 4.0 é uma coisa muito cara, uma coisa que o ROI é muito distante. Não, não é. Só para você ter uma ideia, quando surgiu a indústria 4.0, ela surgiu na Alemanha, né? Em 2011 se começou a falar do tema, em 2012 trabalharam, em 2013 eles chegaram lá com um programa pronto nessa feira de Hannover e falaram assim, ó, esse é o programa da indústria 4.0 para pequenas e médias empresas. ah, Então, assim, legal. o principal objetivo da indústria 4.0 na época era atingir a pequena e a média empresa. Justamente para quê? Para que você pudesse dar para essas pequenas empresas mais ferramentas e que elas pudessem ser mais competitivas com relação à grande empresa. Você pode ver, passou-se várias crises, mas quando a gente fala ali da Alemanha, a gente não ouve que a Alemanha esteve dentro dos países que sofreram crises. Exatamente. E isso se Desculpa. dá uma vez porque eles fizeram esse trabalho de preparação. Então, assim, puxa, não é só para empresas milionárias que vão poder aplicar os conceitos da indústria 4.0, mas sim para pequena e para média indústria. Então, isso já começa a quebrar paradigma. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Ah, porque fica caro hoje no Brasil colocar coisas da indústria 4.0? Justamente por falta do conhecimento, né? Quando você não tem conhecimento, a mão de obra que tem, ela é especializada e quando você tem pouca mão de obra preparada, o que acontece? O preço sobe. Oferta-procura, né? Exato. Agora, se você, que nem você falou, traz assim, coloca todo mundo na mesma base. Coloca um monte de gente sabendo sobre as tecnologias da indústria 4.0 e como aplicá-las. Aí você muda. Se tem bastante gente sabendo como aplicar, o preço cai. E é Sim. isso que a gente precisa fazer para viabilizar a indústria 4.0 no país. É disseminar mais conhecimento. E essa é uma das minhas missões dentro do meu dia a dia. Puxa, eu como professor, eu não quero simplesmente falar da gestão do projeto da maneira tradicional da gestão de projeto, que eu aprendi assim. Mas como que tem que ser a gestão de projeto num contexto de uma indústria 4.0? Como que tem que ser a gestão de pessoas num contexto de uma indústria 4.0? E aí eu te digo mais, tem áreas dentro da empresa que não estão nem um pouco conectadas com esse movimento. Puxa, o RH ainda não está se mexendo para isso, Sim, o sim. marketing está bem devagar mexendo para isso, sei lá, outras áreas dentro da companhia que ainda está mais atrasado ainda do que a própria indústria.
E a gente sabe que quando a gente fala de indústria 4.0, a gente está falando de quarta revolução industrial. E quando eu falo de revolução industrial, não significa que isso é só dentro da fábrica. Sim, Revolução industrial é uma coisa maior do que um fábrica. contexto muito abrangente, né? É mundo. São todas as áreas, são todas as profissões. Né? Você me falou que você já está usando, né, inteligência artificial na sua empresa. Isso é super louvável. Por Sim, quê? sim. Você começa já a provocar as pessoas a entenderem novas formas de fazer as coisas antigas. E isso que é fantástico. Agora, se a gente não tem pessoas interessadas a buscarem esse tipo de conhecimento, a gente nunca vai conseguir desenvolver essas competências da indústria 4.0. Sim, sim. Então, é isso que a gente precisa. E a gente precisa ter gestores ou pessoas, né, que estão liderando as fábricas, ou os negócios, ou as empresas, ou os departamentos, ou as áreas, de que eles precisam aguçar as pessoas que trabalham junto com eles a falarem assim: puxa, você precisa entender disso. Né? Para você ter uma ideia, já tem muito advogado usando ChatGPT, Sim, sim. muito escritor usando ChatGPT. Agora, o que que isso diferencia do novo advogado ou do novo escritor do velho advogado? Essa pessoa vai ser muito mais produtiva. Sim. Essa pessoa vai conseguir fazer mais trabalhos do que o antigo. Essa pessoa vai poder se destacar uma vez que ele sabe mexer numa ferramenta que o outro não sabe. Olha, eu lembro quando eu tinha 12 anos. E qual que era uma das exigências para você arrumar emprego naquela época? 12 anos já faz um tempinho, quando eu tinha 12 anos. Hoje eu tenho É. 46. Então, um diferencial era saber fazer datilografar. Datilografar. Eu fiz curso de datilografia, aprendi na máquina datilografar. Eu tinha 12 anos. Pegava o ônibus e ia lá para o centro da cidade para fazer o curso de datilografia. Quem tinha o curso de datilografia, ele se destacava de quem não tinha. Dos demais, né? Agora, não é o que está pedindo, não é mais você saber escrever numa máquina de escrever, datilografar rápido. Agora, o que exige é outra coisa. Então, assim, da mesma forma, mudou as coisas que são exigidas. Agora, quem tem, tem o diferencial. Eu acho que Sim. esse é o. é- Ótimo ponto de vista. Ótimo ponto de vista. Você fez aí. Cara, falou da datilografia e. Assim, 46 anos você tá. 46. Não é tanto tempo assim, né? Mas datilografia já passou o computador, já nesse meio tempo, olha o que O que avançou. é. O que avançou. E essa analogia que você fez aí na época, eu vejo muito posts da turma postando, eu sou da época da datilografia. Quer dizer, já tinha aquela coisa a mais, porque para você arrumar um trabalho que ganhasse um pouco a mais, teria que datilografar. E hoje é o que você falou, a pessoa tem que procurar um diferencial. Se o assunto é novo, né, é indústria 4.0, que não é tão novo assim, vamos dizer, né, a pessoa tem que buscar se aprofundar, é ou não é? É. Agora tem uma coisa que complica um pouquinho mais o cenário. Qual que é a diferença, né, Dario? Estou falando que eu fiz datilografia há 34 anos atrás. Né? Era um mundo que não tinha internet do jeito que a gente tem hoje, um mundo que não tinha telefone celular do jeito que a gente tem hoje, não tinha mobilidade do jeito que a gente tem hoje. Então, para eu fazer a datilografia, exigia um esforço super grande. Eu tinha que pegar um ônibus, eu tinha que fazer um monte de coisa lá para poder chegar e fazer esse curso. Qual que é a diferença do cenário atual? O cenário atual é que a informação através da internet, através da telefonia celular, através dos mecanismos que nós temos hoje, ela chega muito mais fácil nas pessoas. Muito mais acessível, né? É muito mais acessível. Então, naquela época que, sei lá, algumas pessoas selecionadas que conseguiam fazer o curso de datilografia, você conseguia uma diferenciação ali porque algumas pessoas conseguiam, com bastante esforço conseguiam. Hoje, a facilidade que existe aumenta a concorrência. Porque hoje é muito fácil você buscar um curso na internet e ter acesso a uma informação que era difícil. Então, para você se destacar hoje, além de buscar, né,
você tem que ser bom também, porque acesso todo mundo agora, se quiser, tem. Sim, Agora aquele que tem o acesso e que faz uso dele, que aplica e que consegue realmente criar a diferenciação, é o, é o que, que me chama a atenção. Quer ver? Eh, Vamos lá. Hoje, hoje eu quero saber de indústria 4.0. Eu posso ir lá e fazer o curso. Agora, qual que é o grande segredo? O grande segredo é aquela pessoa que faz o curso de uma forma dedicada. Pegar o diploma, assistir uma teleaula, assistir um vídeo, todo mundo consegue fazer. Mas aquela pessoa que depois, sabe, realmente se dedica para estudar, realmente toma nota, realmente começa a pensar assim: puxa, como é que eu aplico esse conhecimento de uma forma prática na minha vida e na minha empresa? E depois, né, tira isso do papel e aplica. Porque não vai ser só bater é, na tecla da máquina de escrever e escrever um texto. Você sim. tem que fazer aquele negócio de uma forma que, olha, puxa, o Dario pegou, fez aquele curso, olha o que, que ele está fazendo, olha o que ele está entregando de diferente, olha o que, que ele está trazendo de benefício. E aí as pessoas vão começar a ver valor no profissional que você é, porque Sim. você vai trazer coisas diferenciadas. Então, você tocou num ponto bem interessante. A informação, antigamente era mais difícil, então só as pessoas mais privilegiadas. Beleza. Hoje a informação tá mais fácil, então aumenta a concorrência. Só que assim, ao mesmo tempo, só depende de você. Hoje em dia, para você se diferenciar, não depende tanto do poder aquisitivo ou da acessibilidade ou da mobilidade ou de algo do tipo. Porque se a pessoa tiver proatividade, certo? Resiliência, vamos falar aí, e disciplina. Se ela tiver. Isso são habilidades, a pessoa desenvolve, é ou não é? A pessoa Uhum. desenvolve. Se ela quiser, ela desenvolve isso. Ah, mas eu venho de uma família assim, assado. Cara, você pode mudar tudo essa história. Você pode mudar. Só depende de você. Se você tiver a proatividade, tiver disciplina, proatividade de buscar, disciplina de fazer aquilo todos os dias e praticar, certo? E resiliência, porque não vai ser fácil. Não, Você vai quebrar a cara algumas vezes. E você vai precisar resiliência. Então todo mundo fala na internet, ah, resiliência. Cara, faça assim, faça jus ao nome resiliência. Então prova na prática. Vai atrás, tenha disciplina. Tem pessoas hoje que começam, né, tanto no marketing digital ou no vamos falar assim, de Senai ou algum treinamento ou indústria 4.0. Quantos terminam? exato, Quantos terminam? Então só depende da pessoa, isso é mesmo. ou não é? Engenharia mesmo, quando eu comecei, quantas pessoas começaram? Quantos terminaram? Então hoje se a informação tá assim, fácil, ao mesmo tempo se você tiver, né, um diferencial pessoal, querer aquele objetivo e ter disciplina de ir atrás, cara, vai longe. Com Vai certeza. longe, né? E esse é o segredo, né? Você chegar até o fim. Tem muita gente que tem muita iniciativa e pouca acabativa. Então a gente Exatamente. precisa fazer isso, fazer com que aquilo que a gente comece, a gente termine e coloque em prática. Assim ninguém te segura. Exatamente. Dos tópicos da engenharia é bom também, mas da indústria 4.0, qual que você acha que, assim, tá mais desenvolvido hoje no Brasil ou uma tendência de se desenvolver mais, na sua opinião? Tá. Quando eu estudei o tema da indústria 4.0, a gente tem ali uma gama de tecnologias que seriam tecnologias habilitadoras para a indústria 4.0. Dentre elas estão, né, os robôs autônomos e colaborativos, estamos falando de manufatura aditiva, estamos falando de realidade virtual e realidade aumentada, falando de gêmeo digital, entre outras, tá? É, é claro que cada uma dessas tecnologias ela tem o seu custo e tem o seu retorno. Sim, E durante o meu estudo de mestrado, eu justamente fiz um mapa de saber assim, puxa, para cada nível de maturidade da indústria 4.0, qual que seria a tecnologia inicial? E eu entendi também que existia tecnologia que era predecessora à tecnologia anterior. Não adianta eu querer chegar na minha fábrica e querer colocar já, sei lá,
inteligência artificial em todos os processos, onde eu ainda tenho postos de trabalho manual. Sim, sim, sim. Então, assim, não adianta, eu preciso colocar essas tecnologias numa linha do tempo e aplicar de uma forma que essa vem antes dessa. Eu acho que esse é o segredo, é saber Legal. estruturar sua jornada, esse seu roadmap de indústria 4.0. Agora, quando eu olho para a viabilidade, quando eu olho os exemplos de aplicações de tecnologias da indústria 4.0 no Brasil, eu acho que a que está mais avançada é a manufatura aditiva. Eu vejo várias empresas que conseguem aplicar o uso das impressoras 3D. Eu acho que o avanço também dessa tecnologia ajudou bastante em você conseguir usar e aplicar ela no dia a dia do chão de fábrica. Então, hoje, quando eu converso com as pessoas, quando eu converso com os meus alunos, os maiores cases de sucesso de aplicação de tecnologia da indústria 4.0 é a manufatura aditiva, Aditivo. tá? Então, eu vejo isso. Em segundo lugar, é o IoT, a Certo. internet IoT. industrial das coisas. A gente está vendo que também existem bastante gente conseguindo aplicar essa tecnologia. Então, isso é o que eu mais vejo. A parte de sensores, né? Já jogar direto para a nuvem e a coleta de dados aí é bem. Eu vejo o pessoal da Traction já aplicando isso na parte de manutenção preditiva. Eu gostei de ver e também na parte de monitoramento de consumo de energia por motor. Legal. Eles estão aplicando IoT, cara. Eu achei, Sim, achei bem interessante, porque assim, de uma forma, não vou dizer indireta, mas assim, ele já está vendendo tecnologia de ponta, né? É uma coisa que exato. já faz parte de uma nova tecnologia, É, né? Da indústria é, 4.0. quem estudou um pouquinho sobre automação, existe um padrão, né, a ISA 95, que é aquela pirâmide da automação. Sim, sim. E na pirâmide da automação, a base ali são os sensores no chão de fábrica. Que depois você precisava ter uma camada de controle, de CLP, depois uma camada de supervisão, Sim. supervisório e tal, até chegar no ERP da empresa. O que muda na indústria 4.0? Você consegue pular muitas dessas Muitas etapas. camadas, porque agora você consegue colocar um sensor diretamente já comunicando com o seu SAP, com o seu ERP da empresa. Consequentemente, você já consegue, a partir desses dados coletados, gerar informação que vai te acelerar bastante a tomada de decisão. Sim. Então, E é isso. facilitar, né? A É, tomada de decisão. isso é que muda, é isso que acelera a indústria 4.0. E aí você fala, puxa, indústria 4.0 então é cara. Não é. Se você pegar muitas das empresas, elas se adaptaram, né? Antes eu tinha que comprar um ativo. Eu queria ter essa caneca aqui, então eu vou lá, pego um CAPEX, um dinheiro de Sim, investimento, de... e eu compro essa caneca. Legal. O que muda na indústria 4.0? O modelo de pensamento de fazer negócios. Eu não preciso mais comprar essa caneca. Né? Hoje existe muito baseado na informática, que você comprava o software como serviço, né? Que é a modalidade de SaaS, né? Sim, sim. Software as a Service. Sim, sim. Agora existe, por exemplo, hardware as a Service. Então eu posso, em vez de comprar esse ativo, eu posso alugar. Alugar, tá. Então, isso muda o jeito de eu aplicar. Em vez de eu desembolsar, por exemplo, R$ 200.000 nessa caneca aqui, eu vou pagar uma mensalidade de R$ 10.000 ao mês e eu tenho o mesmo tecnologia aplicada já dentro da minha fábrica. E eu acho que é isso que, por exemplo, você trouxe na empresa que está instalando sensores preditivos. Sim, sim, sim. Eles estão fazendo isso. Em vez de eu comprar os sensores, eu pago como serviço. Eu pago uma mensalidade, é mais ou menos igual ao Netflix. Sim, sim. Eu tenho lá, né, disponível alguns sensores para eu colocar. Então, isso é quebra de paradigma. É isso que muda quando a gente fala de indústria 4.0 e a gente fala que, puxa, é caro. Ao mesmo tempo que surgiram as novas tecnologias, surgiram também novas formas de fazer negócio, novas formas de você conseguir inserir essa tecnologia dentro do seu chão de fábrica. Cara, e isso muda todo o jogo. Agora, o que você precisa fazer? Você precisa ter gestores que realmente conheçam a melhor forma de contratar esse tipo de serviço, que conheçam a melhor forma
de sequenciar aquilo que eu falei para você. Puxa, qual tecnologia eu vou investir primeiro? Para que eu possa ter Qual o retorno cronograma, a sequência cronológica de eu fazer esse investimento e e já começar a obter o retorno. retorno, E né? olha que coisa legal, a partir do momento que você começa a obter retorno, você consegue financiar os outros projetos. É, legal. Então Vai se pagando, né? é puramente estratégia, é gestão. Sabe? E é isso que a gente precisa ter. A gente precisa ter profissionais que conheçam da tecnologia, como eu aplico essa tecnologia, a gente precisa. Mas eu também preciso ter profissionais que conheçam como eu faço a gestão disso. Sim. Qual que é a melhor forma de colocar isso dentro da minha fábrica? Você falou no assunto agora da, do modelo de negócio. Eu vi um vídeo no LinkedIn há uns 2 anos atrás de uma manufatura aditiva para construção civil. Sim. Eu vi esse vídeo. Aí os comentários, né? Não, mas isso não é... Beleza. Eu assisti não sei se foi na Discovery, esses dias, o pessoal tá fazendo casa nos Estados Unidos e no Canadá, Com a impressora. trouxe da Europa essa impressora, trouxe, e aí o que fez? É o modelo de negócio. A casa fica mais barata do que a que eles têm lá hoje, nos Estados Unidos e no Canadá. Então eles estão fazendo com a impressora. Foi estudado o modelo de negócio, o produto que ela faz fica mais barato. Então é estudo de Isso. viabilidade, né? E aí isso foi uma pessoa, ele tem uma construtora e ele já está programando comprar outra máquina, já porque É o teve êxito. caminho, é o caminho. Agora, aí surge uma outra coisa, né? Ah, mas quando a gente começa a ver, por exemplo, uma impressora 3D produzir uma casa, aí sempre tem aquelas pessoas que falam assim: puxa, mas e as pessoas da construção civil, aquela mão de obra que trabalhava naquele trabalho até vir essa tecnologia para substituir eles, né? Essa é a principal pergunta que os meus alunos fazem quando falam: puxa, professor, a gente vai perder o emprego para o robô. Sim, vai perder o emprego aquelas pessoas que não se adaptarem com Exatamente. essas novas tecnologias. Então, assim, a pessoa que sempre fez da mesma forma, sempre igual, essa sim pode se sentir ameaçada. Agora, por exemplo, em vez de eu ter um pedreiro que assenta o tijolo ou o bloco um em cima do outro, eu deveria ter um cara um pouco mais formado, especializado de como operar a impressora 3D que constrói a casa. Sim. Ele vai ter que ter algum conhecimento específico. Puxa, quanto de cimento, quanto de areia, quanto de Tem o cara que dá manutenção? o cara que dá manutenção nessa máquina. Então, assim, surgirão novos trabalhos. Sim, sim. Agora, o grande segredo é: eu vou estar preparado para esse novo trabalho que vai surgir? Exatamente. E o que é mais fantástico ainda? É um trabalho que traz mais valor agregado, aonde a Sim. pessoa pode ser melhor remunerada. É isso que a gente tem que colocar né, no nosso modelo aqui de pensamento e de decisão. Sim, isso é benéfico, isso é bom, Sim. porque em vez de ter aquela pessoa cheia de calos na mão, ganhando pouco, ela pode, né, se, claro, estudando, se desenvolvendo, Sim, sim. participando, ter a oportunidade de ter uma vida mais próspera. É isso que eu acredito. Ah, então, você citou um exemplo, só que assim, você falou, é quarta revolução industrial, certo? Historicamente, toda revolução industrial, ela trouxe desemprego em algum ponto. Exato. Toda ela. Ah, mas a primeira não, porque foi máquina a vapor, tal, tal, beleza? Inchou, né? A parte industrial e a parte de campo. Sim. O meu pai, ele veio lá do interior, chama Getulina, cidade, perto de Linz, Uhum. veio de lá para trabalhar na Unilever. Gerou desemprego lá. E tava na terceira ainda. Tava na terceira. O que acontece é o seguinte: ele teve que aprender a operar a máquina. Exato. E ele se adequou. Muitas pessoas ficaram lá e não se adequaram, não se adaptaram. Vai surgir, da mesma forma, na indústria 4.0, vai ter pessoas que ela não vai se adequar, se adaptar, certo? E vai sobrar aqueles trabalhos mais ruins, né? A gente tem que falar isso, mas assim, vai ter também outros cargos surgindo que vai ter oportunidades também.
Perfeito. Então eu acho que vai ter uma migração de um para o outro ali, uma adaptação, mas no geral, cara, já passamos por outras Sim, sim. É, revoluções. um exemplo muito claro disso, Dario, foi quando surgiu os computadores, Sim, tá? Assim, as pessoas que até então trabalhavam, sei lá, antes dos computadores, faziam muito uso de calculadoras ou contas na mão. sim, sim. Ou faziam fichários, ou faziam pastas, ou organizavam em grandes arquivos vários documentos Tinha várias pessoas, né, para fazer para fazer esse tipo de funções. coisa, né, funções administrativas, vamos dizer assim. Aí o que acontece? Quando veio o computador, eles ficaram com medo. Puxa, a gente não vai conseguir competir com o computador. E realmente, isso é uma verdade. Tanto é que muitos, né, se você pegar, exemplo, cartório mesmo. Cartório é tudo aquele monte de documento, não existe mais, agora é tudo digital. Sim, Então, isso aconteceu. Agora, o número de empregos gerados a partir do computador, ele supera o número de empregos que deixaram de existir. Eu acho que é esse olhar que a gente tem que ter. Hoje tem muito mais emprego, agora desenvolvimento de software, desenvolvimento de aplicativo, desenvolvimento de tudo que você acha aí que tem desenvolvimento de programação ou de outras coisas, até mesmo na parte de construção de computadores e assim por diante, que geram mais emprego de valor agregado e de que pode remunerar melhor as pessoas do que aqueles empregos antigos antes da era dos computadores. sim. É a mesma coisa agora com a indústria 4.0. Tanto os robôs, os drones, né, tudo que a gente está vendo aí de novidade, a impressora 3D. Então isso é fantástico, porque gera oportunidade de novas profissões que a gente ainda não conhece. Sim, com certeza. E a gente estava comentando, agora eu lembrei, né? Falamos do IoT, mas tem um serviço de nuvem também aumentando também muito no Brasil, né? Aquela coisa de servidor, de coisa mais, né? Muito hardware, isso, aquilo. Hoje também tem serviços aí de armazenagem em Exato. nuvem. Olha aqui outra quebra de paradigma sobre o custo da indústria 4.0. Antes, para eu poder ter, por exemplo, um sistema robusto de processamento, eu deveria ter um servidor na minha empresa. Sim, sim. E servidores não são baratos. Imagine o custo de você ter o servidor. Imagine você ter um servidor para rodar lá qualquer aplicação dentro da sua fábrica, da sua empresa, não importa o tamanho da sua empresa. Agora, quando a gente vê que tem essa possibilidade do uso da nuvem, que o servidor está na nuvem, você não precisa mais investir na Sim, compra do servidor, mas você vai pagar como serviço. E isso abre a porta para aquelas empresas que até então não tinham acesso, não tinham como ter esse tipo de, de, de equipamento, eles possam usar de uma forma de nuvem, que aí ele paga só o quanto eles usam do equipamento. um exemplo é a DAP. A DAP, o grupo DAP Engenharia, é uma empresa de pequeno, médio porte. E o que acontece? Nós temos um ERP aqui. Nós temos um ERP Legal. e é em nuvem, Então, entendeu? Então, toda a armazenagem, nós temos um ERP que ele foi desenvolvido para pequenas e médias. Então, eu tenho um ERP que, para quem não conhece ERP, gente, é um software, tá? Que ele tem os módulos integrados. Para cada setor tem um módulo e ele no final tem integração com todos, né? E aí o que acontece? Nós temos aí módulo de compras, nós temos o comercial, tem o faturamento. CRM, faturamento, financeiro, Uhum. cara, gestão de projetos, tem a aba lá de parte de projetos, que tem ordem de serviço, cara, tem tudo. Se fosse aí, vou falar assim, 15 anos atrás, Você não tinha condições de comprar. não tinha, não tinha, É isso não mesmo. tinha. E hoje a gente tem. E isso agiliza o trabalho, agiliza, a gente consegue oferecer um controle maior dos projetos, uma qualidade maior para o nosso cliente, e os nossos clientes também, por ter isso, nós termos essa gestão de projetos assim, e ter um ERP e ter tudo controladinho ali, a confiança é maior, não tem essa preocupação ali com o serviço terceiro, porque muitas empresas ela passa um projeto turnkey, mas aí ela coloca uns 2, 3 para ajudar a equipe ali a gerir, né? Então, quando você começa
a trabalhar dessa forma, a gente falou do chat GPT. Nós começamos a usar porque a gente no marketing e vendas começou a comentar tal, aí alguém falou, nem falou do chat GPT, eu tinha curiosidade, mas falou, tem a Gemini, né? Uhum. Que é do Google, tal, tal. Aí falou, vamos tentar fazer alguma coisa. Começamos a utilizar. Aí agora a gente utiliza a Luzia, utiliza Gemini, utiliza chat GPT, porque assim, são várias opções que a gente tem de Exato. melhorar, né, as nossas estratégias. Legal. É isso. Eu acho que, assim, como a gente falou, né, de provar o ROI e de inserir a indústria 4.0, a DAP tem um pouquinho disso, mas já tem ali intrínseco, embutido. E conforme for aumentar a disponibilidade disso para nós, a gente vai adquirir. Por quê? Porque ajuda muito. A gente vê isso no dia a dia. Eu acho que as empresas, como você falou, eu nem sabia disso, viu? Que você falou que surgiu em indústria 4.0 por causa das pequenas e médias empresas lá na Alemanha. Eu sabia que era lá, mas não sabia que era por causa das pequenas e médias, né? Eu pensei que era para empresa, para as grandes, né? E Uhum. tudo. E eu acho que muita gente que está assistindo aí também não sabia. Exato. Uma coisa que abre Justamente os olhos também, né? isso, justamente pela facilidade que hoje a gente tem dessa tecnologia, a acessibilidade que a gente não tinha. Então dá para fazer. Dá para a gente usar essa tecnologia para trazer mais resultado. Dá para gerar o ROI que tantos diretores precisam para justificar o investimento naquele projeto. Então, assim, eu tenho a cabeça muito tranquila e eu vejo muita oportunidade para aqueles profissionais que queiram aprender mais sobre a indústria 4.0, que querem saber como que aplicar, como que aplica essas tecnologias, qual que é a melhor forma de fazer a gestão dessas tecnologias, qual que é o resultado que ele vai conseguir gerar para a empresa dele. Então, assim, tem um mundo de oportunidades Montar a sequência correta para ter o retorno necessário para, né, para para justificar investir, mais investimento. exato, para Né? gerar mais receita. Me veio aqui um pensamento. Você falou da pequena e média empresa e eu lembrei na manufatura aditiva. Eu falei, pô, em escala seria subtrativa, não aditiva. Se eu quero fazer essa caneca aqui, é para pequena empresa mesmo, porque eu posso fazer ela nesse Uma modelo, só, uma só, e posso mudar o modelo dali a pouco. exato. Então é para pequena e média mesmo. Né? Sim, A sim. manufatura aditiva ela ajuda muito nisso, né? Ajuda demais, né. Peça específica, Para né? Que você é ter uma só. você ter uma ideia, eu tenho lá na empresa, eu tenho 2 impressoras profissionais e aditivas, e a gente já produziu mais de 10.000 peças Para manutenção? para as máquinas, para justamente ajudar a gente na manutenção. Ah, legal. Então, assim, é uma quebra de paradigma. Sim. E outra coisa, né, quando eu fui levar esse case para minha vice-presidente aprovar, eu mostrei para ela, ó, fizemos um teste, conseguimos fazer essa engenharia reversa, produzir essas peças de forma em manufatura aditiva. Se eu comparo o preço do valor da manufatura tradicional, dos tornos, da usinagem, com a manufatura aditiva, esse é o custo. Então, esse projeto aqui se paga tal. Então, para isso, eu preciso ter uma impressora. A impressora custa, sei lá, na época custava acho que R$ 300.000 o preço de uma impressora. Só que eu quero alugar ela por 7.500 Mensal. mensal. Aí ela falou assim: puxa, né? Aí é o modelo de pensamento, só para você ter uma ideia, mas por que você não compra? Pelo que eu estou olhando aqui, o business case é excelente, então dá para comprar, vamos capitalizar e a gente compra, em vez de pagar em despesa, a gente paga como investimento. É um ativo, né? Essa foi a sugestão dela. Aí eu falei assim: puxa, eu não quero fazer isso, porque a gente sabe que esse tipo de tecnologia a cada 6 meses muda. Muda. E se eu comprar esse ativo, em 6 meses talvez eu vou estar com uma impressora totalmente defasada aqui no meu pátio. E aí eu vou pedir dinheiro para comprar outra? Não, então assim, para você ver também o modelo de pensamento. Quando eu compro ela como serviço, eu alugo ela, eu tenho mais facilidade de colocar dentro do contrato que assim que tiver um upgrade desse modelo, eu possa fazer a troca por um outro Pegar uma modelo outra, é. que traz mais benefício, que seja mais rápida ou que usa outro tipo de filamento e assim por diante. Então, você não fica amarrado. Então,
Para você ver que para essa indústria 4.0 você precisa mudar o jeito de pensar para viabilizar os projetos. Exatamente, exatamente. Bom, já estamos aí avançando no assunto, a gente vai animando, né? O assunto da indústria 4.0 é. Eu que sou de automação, cara, eu pensava, antes de eu ir no workshop e tudo, eu ficava assim, né? Eu ficava pensando, pô, eu preciso aprender um pouco mais da indústria 4.0, né? O que que é isso e tal? Aí pesquisava algumas coisas na internet e tal. E eu pensava assim, falava, pô, mas já tem integração, né? Eu pensava que era uma coisa a mais que a integração entre CLP, servo-mecanismo, robô, né? Tal. Eu pensava que era uma tecnologia assim, que tinha um, um hardware específico, né? Uhum, E um software específico lá, como se fosse um CLP tunado, né? Vamos dizer assim. E na verdade não é, né? É um conjunto, porque quando eu fui no workshop, eu lembro que você falou do mercado da Amazon. Eu tava falando no offline aí da Amazon, eu uhum, lembrei. Você citou o exemplo lá em Nova York da pessoa fazer uma compra, né? No mercado lá. E sim. aí ela entra, tal, aquilo já, né? Ela vai pagar com cartão, não tem atendente, tudo, mas no momento que ela tira ali, já gera uma demanda, né? Uhum. Queria que você explicasse um pouquinho pra gente como você explicou lá. Porque assim, quando eu imagino, hoje eu imagino, né? A indústria, depois que eu ouvi aquilo, eu imagino uma coisa. Eu sei que vai demorar um pouco, mas é uma coisa futurista, né? Mas ao mesmo tempo que é futurista, já existe, né? No momento que eu tiro o produto ali, já a cadeia de suprimentos ali, né? O supply chain, já é acionado e pode ser até lá no agronegócio, lá no produtor disso, né? Gerar demanda, né? Sim, sim. É isso. Qual que é a grande diferencial que a gente traz aqui da indústria 4.0? Ah, é uma tecnologia que vem do outro mundo, que veio para mudar tudo? Não. Na verdade, mais uma vez eu reforço que é o modelo de pensamento da conectividade. O que hoje a gente tem uma conectividade que a gente não tinha um tempo atrás. Quando eu falei para você do exemplo da pirâmide da automação, era uma integração vertical. E aí você vai saindo desde os sensores até o último nível daquela pirâmide. Sim. Qual que é a diferença na indústria 4.0? Além de eu ter essa pirâmide e uma integração vertical, eu consigo acelerar o processo de chegar até o último nível dessa pirâmide. E aí, além disso, eu tenho uma. Não é mais. Né, antes era um triângulo, vamos dizer assim. Agora sim é uma pirâmide, porque eu consigo também ter integração horizontal. Ah, entendi. O que que isso muda? Muda no sentido de que você não tem mais só a automação da fábrica, do chão da fábrica até o RP. Você tem automação da fábrica com o seu supply chain, com os seus fornecedores, com os seus clientes. E o modelo, né, da Amazon Go, que é esse supermercado da Amazon lá nos Estados Unidos, eh, mostra esse exemplo. Que à medida que a pessoa entra, retira o produto e sai e já acredita lá no cartão de crédito dela, mostra que os sensores, sabe a hora que tira, sabe a hora de startar o MRP para poder gerar novos insumos, novas compras de materiais e assim por diante. Essa integração é o que faz a indústria 4.0. O conceito da Amazon é um conceito né, de varejo, onde é um supermercado, né, uma loja de conveniência. Agora imagine essa mesma coisa aplicada dentro de uma indústria. A gente não vai ter lá a gôndola para você retirar o produto da gôndola, mas você vai ter o tanque de estocagem. Sim, sim. E nesse tanque de estocagem você vai ter o sensor de nível. E nesse sensor de nível você sabe exatamente o seu limite inferior de nível, na qual que você precisa disparar uma compra para o seu fornecedor. Imagine tudo isso integrado e que todo o ERP seu converse com o ERP do seu fornecedor. E aí a cadeia está integrada, o tempo e a velocidade de resposta integrada. O pedido de compra não depende mais de um comprador ou de uma pessoa para poder formalizar um pedido de compra, porque como os sistemas estão conversando entre eles, Já gera já gera demanda. automaticamente. Então isso vai dar mais velocidade, vai reduzir os erros. Quantas vezes você já deixou de produzir alguma coisa porque
o menino que faz a compra esqueceu de efetivar o pedido. Sim, Já parou fábrica por causa disso. sim. Agora imagine todo esse sistema conectado. Então essa integração é o que muda o jogo na indústria 4.0. Mas lá nos anos 2000 já podia ser feita essa integração. Sim, concordo. Mas a gente tinha as limitações de custo e viabilidade de conectividade. Hoje, o custo caiu, a conectividade aumentou e a facilidade de aplicar esse tipo de conceito, ela é muito mais fácil. Então tá muito mais fácil para você aplicar esse tipo de coisa. Então isso ganha o jogo, isso muda tudo. É isso que faz da indústria 4.0 um modelo que vai dar velocidade para acelerar não só a automatização da sua fábrica, mas da sua cadeia de suprimentos. Sim, sim. Então, foi o que eu entendi, né? Eu falei, pô, o negócio saiu um pouco da bolha ali, né? Porque o que eu imaginava, como eu vim de automação e de manutenção, e até no ERP, como você falou, da automação ali do chão de fábrica, sensor, até no ERP. Mas quando você passa isso para fora, né? E, e aí tem tudo em nuvem, umas coisas, conectividade muito, muito rápida, isso agiliza, realmente. E hoje, pensando, né, em poucas coisas que a gente vê já, como a gente falou do ERP em nuvem e tudo mais, já faz sentido, né? Faz, já tem, começa a fazer sentido na cabeça das pessoas e até, né, já começa a provar o ROI. Porque a Exato. agilidade, como você falou da parada de fábrica por algo que não foi comprado, né? Não foi comprado no momento certo ali. Poxa vida, já, cara, já vai lá na Isso. frente, né? É, não só a parada de fábrica, mas, por exemplo, o balanço dos seus inventários, do seu estoque. Se você tem isso de uma forma sincronizada, você vai ter menos capital investido em estoque. Você tem mais dinheiro livre para poder investir em outras coisas. Não descapitaliza tão fácil. Exato. Então, a gente começa a encontrar o ROI ou o retorno dos investimentos de uma forma que começa a aparecer de fato. A única coisa, mais uma vez, que eu insisto, né, Dario, é saber fazer as contas, saber fazer a melhor estratégia Sim, para poder chegar lá no seu financeiro e falar assim, ó, puxa, vamos fazer esse projeto aqui, porque esse projeto aqui, além de eu tirar, por exemplo, uma redução de custos em folha de pagamento, ou em despesas, ou em desperdício, eu também tenho um retorno dos investimentos, porque eu vou ter redução do meu capital investido em estoque. Eu vou ter velocidade de resposta da minha cadeia de suprimentos, eu vou ter menos impacto de uma potencial parada de fábrica. Então, tudo isso tem que colocar na conta na hora de você justificar o seu projeto. sim. E a gente comentou aqui tudo sobre isso e nem entramos ainda no quesito segurança, né? Porque quando a gente fala de ergonomia, né? Fala de. O pessoal fala muito, mas eu ter um robô aqui fica inviável. Mas, cara, as tecnologias estão avançando tanto, né? E o custo também desses equipamentos, né? Eu fui na FEIMEC, FEIMEC, eu fui também. então passou esses dias. Cara, o que tinha de robô lá, tanto industrial quanto colaborativo, Uhum, né? Para manufatura, para solda, cara, para muita coisa. Tinha uma linha até para dobra, cara, muita coisa mesmo que, assim, além de agilizar, é claro, vamos voltar a falar, a gente não quer tirar o emprego de ninguém, não quer propagar para tirar o emprego de ninguém. A gente quer aqui, sim, propagar conteúdo, né, sobre a indústria 4.0 e vai ter alterações? Claro que vai. Como toda revolução teve, vai ter, né, vai ter que se adaptar. Mas o ser humano é bom nisso, né? uhum, Adaptação. Mas assim, o que eu vi lá de integração, eu vi muito AGV, vi uhum, assim, uma coisa que você via só em vídeo ou lá numa célula do Senai. Eu fui ver AGV numa célula do Senai do Roberto Manja aqui, uhum, assim, em 2002, se eu não me engano, 2003, que tinha uma célula lá, tudo, né? A gente olhava aquilo e falava, nossa, que coisa, né? E hoje, cara, você vê assim, normal. Tava andando na feira lá, o AGV, né? E
E a tendência, eu acredito, se tem numa feira do tamanho da FEIMEC, é que o custo já está mais baixo e o ROI, né, já está ali compensando, Já tá já compensando. está visível, é ou não é? Senão, cara, FEIMEC é uma feira internacional, não ia colocar lá né, uma É, coisa numa feira que não ia vender. exatamente. Então, a gente tá participando de eventos assim que já é realidade. Basta, né, você saber qual é a sua realidade, que nem você falou. Tem que fazer a sequência certinha ali, né, e É, e isso que não você sair atropelando, né. e isso é uma coisa fundamental que você falou também, Dário, é participar dos eventos. Sim, Sabe, sim, sim. isso te abre bastante a cabeça. Cada vez mais a gente tem nessas feiras momentos onde você tem a oportunidade de conhecer ao vivo uma tecnologia nova e a partir daí vai abrir a sua cabeça. Puxa, como que eu posso aplicar essa tecnologia na minha fábrica? O que que eu vou ganhar aplicando essa tecnologia? Quais são os benefícios e o resultado que isso vai trazer? E aí traz aquele ponto e aquela questão de segurança que você traz. Sim. Puxa, todas aquelas tarefas repetitivas, aquelas tarefas que podem, de alguma forma, trazer algum tipo de lesão para o colaborador, aquilo que pode Mais agressivo, né. talvez mais agressivo, que nem você falou, solda, né, que você Solda, viu é. vários robôs ali fazendo solda, que não é fácil, né, uma pessoa ficar ali 8 horas ou 10 horas do seu dia ali fazendo a solda, por causa que são, eh, trabalhos até um pouco insalubres, Sim, sim, sim. perigosos, né, Perigosos, é. periculosos que a gente fala. Então, como que a gente pode resolver isso, para trabalhar com a segurança? A solução é a automatização. Sim, A sim. automatização ajuda muito nesse sentido. E o benefício é claro. Então, quando você também coloca, né, os custos de potenciais acidentes, quando você coloca os Afastamento, afastamento, tem todo todas um aquelas multas quando você tem um profissional que foi, que teve um acidente de trabalho, tem aquela taxa, né, que as empresas pagam quando você tem, né, problemas com sim, sim. relacionados à segurança, tudo isso você tem que monetizar para você colocar lá no seu, né, no seu ROI para justificar o projeto. Sim, sim. E as pessoas esquecem disso na hora de fazer esse tipo de coisa. Exatamente, a gente falou aqui de muitos pontos, né, acabamos de esquecer. Eu olhei aqui, olhei para a bancadinha ali da NR12, lembrei da segurança e, assim, não é só a segurança da máquina em si, né, mas não é por nada, gente, mas a gente faz adequação NR12, né, eu tô vendendo peixe aqui, mas não é essa segurança que eu tô falando ainda não, são trabalhos que são, né, a gente substitui aí por um braço robô ou por um AGV ou por alguma coisa ali, um mecanismo, um servomecanismo que ajude, né, na ergonomia, naquela É. gravidade ali com Você quer ver, lá em Hanover, lá que eu tive lá, o que que tá avançado esse negócio de exoesqueleto, ah, sim, sim, sim. né? Lá, aqui no Brasil já existe, tem algumas aplicações e até em algumas empresas que constroem exoesqueleto aqui no Brasil. Mas lá eu vi alguns que dá força aumentada. Então, além de te ajudar na postura, além de você reduzir a carga do peso que você vai pegar, tem uns que te dão até força aumentada. Olha, Ou seja, eu antes uma pessoa lá, inclusive tinha lá uma menina eh, que a princípio ela tinha lá um peso lá de 50 quilos, onde ela tentou levantar o peso ali, carregar o peso de 50 quilos. Com muito esforço, ela deu uma mexidinha no, no no peso. peso. Aí, quando colocou o exoesqueleto, ela teve a sua força ampliada e aí ela conseguiu levantar e movimentar aquele peso, aquela peça ali que tinha 50 quilos. Ou seja, tem tudo a ver com a ergonomia. Para alguns Sim, trabalhos, né, coisa simples. Quem trabalha, por exemplo, colocando drywall, gesso, fazendo teto que tem que fazer muitos furos ou parafusar, né, com o braço para cima, sim, né, a nessa posição. posição. E o exoesqueleto ajuda a te manter esse apoio aqui, que vai te ajudar na articulação, vai te ajudar na coluna. Então, assim, existem soluções, que nem, eh, por exemplo, na Natura, a gente fez uso de drones para inspecionar as calhas da Ah, fábrica, sim, sim. que antes você tinha que subir lá a um pé direito enorme, colocar uma pessoa com risco,
Porque por mais que você tenha todo o trabalho, toda a NR11, toda a parte de você ancorar, fazer lá, usar os EPIs apropriados, mesmo assim, subir no telhado é um risco. Sim, O claro. certo para você ter a segurança total é fazer com que a pessoa não suba. Sim, Então, quando você faz uso, por exemplo, de um drone com imagens para você fazer a função da pessoa para inspecionar as calhas que constantemente as calhas elas recebem as folhas e entopem, e às vezes, puxa, às vezes você está achando assim, puxa, eu tenho que fazer a minha inspeção, tenho que subir lá em cima do telhado para poder saber se tem ou não folha entupindo ou vai potencial de entupir as calhas. Em vez de fazer isso expondo uma vida, um ser humano para fazer isso, faz a varredura com o drone e se precisar fazer a intervenção humana, aí sim você já vai de uma maneira mais assertiva, mais direcionada no ponto que está precisando fazer a manutenção. Então, sim, olha o sim. quanto de tempo que você ganha, velocidade e a redução de expor essa pessoa a risco. Então, a tecnologia é benéfica. Sim, com certeza. Você falou de drone, tem drone que lava a calha. Tem. Tem um que, cara, eu vi um vídeo esses tempos, lavar parede de prédio. Cara, tem muita solução com drone. Substituindo tarefas super arriscadas. Exatamente. Arriscadas. E a gente falou na FEIMEC, eu esqueci de dar um aviso aqui. Um aviso que até para você e para os inscritos aí. E se não está inscrito, tá perdendo tempo, hein? Já vai lá, faz a inscrição, ó. Ó os profissionais que vêm aqui no Dapcast aqui compartilhar conhecimento com vocês aí, ó. Dia 22, 23 e 24 estaremos como expositores na MI Expo, feira Isso. de montagem industrial. Então a Legal. gente vai estar no Center Norte lá, dia 22, 23 e 24 de outubro. Todos estão convidados. Nós vamos estar expondo lá soluções de NR12, vamos de movimentação de máquina também, que a gente faz mudança de layout. A gente vai ter lá uma parte de instrumentação também que a gente vai expor, então vai ser bem bacana, gente. Legal. Vamos Participa lá. lá, vamos lá que os eventos eles são muito importantes, né? E eu vejo assim, eu sempre fui nas feiras, né? Tem a FEIMEC, agora não é mais FEIMAF, é ExpoMAF, né? ExpoMaf. Mudou o nome. É outra feira também muito boa, Muito né? Que boa. traz tecnologias assim, que os setores, eu acredito assim, os setores que mais investem, né? Em automação, hoje, aqui, principalmente aqui no Brasil, é o metalúrgico, né? São das montadoras e das máquinas ferramentas, porque assim, de um modo geral, aqui no Brasil ele é muito forte e é o que toca, né? O setor que você vê, oscila alguma coisa na venda de carro, afeta a economia, né? Uhum. Duas coisas, né? Petróleo e a montadora. Sim. E são os que investem mais, né? E eu acho que esses eventos, né, principalmente porque são gratuitos, pessoal, são gratuitos, então as pessoas têm que ir, né? E aí faz um treinamento, ou faz isso, faz aquilo, não teve oportunidade, né, de lidar com aquela tecnologia, mas fez o treinamento ali, ou fez um laboratório, vai lá, né? Vai na Exato. feira, vê a aplicação ali na prática, vê qual que é a tendência, né, de inovação do setor, que é É muito bom, importante. cara, É muito bom. importante. Eu lembro que você comentou também no workshop que vocês estavam instalando bastante robô colaborativo, né, para algumas funções. Uhum. E até, cara, eu falei até que uma vez na DAP, falei, cara, se a gente tiver algum projeto aí, eu vou fazer um laboratório aqui e vou ver como é que a gente faz, ou para alugar ou para comprar um Um robô. robozinho daquele universal, né, que vocês Uhum. tinham lá que ele é um robozinho assim que dá para fazer bastante coisa. Essa parte que vocês implementaram, você teve bastante retorno? Como que foi a experiência assim com esse tipo de robô colaborativo, né? Sim. Primeiramente, peço que explique, né, a diferença, porque tem pessoas que não sabem a Legal. parte da diferença do colaborativo pro industrial, ou, né, pro... Existe a diferença, né? Sempre a gente conheceu os robôs. Os robôs, eles são muito utilizados para fazer algumas atividades de movimentação, eh, de materiais, que até então
No passado, a gente falava de robôs industriais. Os robôs industriais são robôs pesados, que necessitam estar enclausurados, porque se ele bater em alguém, ele pode machucar, até mesmo matar uma pessoa. Sim, Por sim. isso que tem todo o trabalho de NR12 justamente para poder fazer com que não aconteçam acidentes quando acontece uma dessas movimentações desse robô. Então, esses eram os robôs industriais. Para eu conseguir fazer uma programação de um robô industrial, eu precisava ter dentro da minha equipe ou contratar pessoas especializadas que sabiam fazer lá a linguagem de máquina e fazer a programação desses robôs, que há muitos anos atrás eram bem difíceis essas programações e esse profissional também tinha que bem escasso dentro do Tinha mercado. licença, cara. Então, assim, era bem caro esse pagar o preço né, de fazer esse tipo de programação. Então, o que é que foi acontecendo? Foi evoluindo. Hoje nós temos à disposição robôs colaborativos que eles podem trabalhar próximo ao ser humano, né? Existe toda, né, a questão de homologação disso, teve todo o trabalho de NR12 também com relação aos robôs colaborativos, que eles, por serem mais lentos e eles serem sensíveis ao toque, uma vez que ele movimenta e ele recebeu uma certa resistência, ele para, Ah, ele desarma. Então ele não vai ser tão agressivo e levando tudo que está na frente dele. Então isso faz com que esse robô possa ser utilizado próximo às pessoas. E às vezes você tem um processo que uma etapa do processo, né, antes eram duas pessoas que faziam determinado processo. E você consegue automatizar essa primeira etapa, mas não consegue fazer a segunda. Então, o robô colaborativo entra nesse momento, onde eu consigo colocar um robô para fazer essa etapa muito próximo ou dependente de uma segunda etapa que uma pessoa possa colaborar. Ele colabora com a pessoa e a pessoa colabora com ele. Por isso o nome colaborativo. Então, isso, né, surgiu e trouxe assim bastante diferencial com relação aos robôs industriais, uma vez também que ele não precisa estar enclausurado, e, né, é claro que existe alguns sensores dentro da nossa norma de NR12, mas nada que seja, né, totalmente fechado. É, a linguagem e a forma de programação muda bastante, porque é mais ou menos, né, é plug and play, eu ligo na tomada, os comandos de programação é como você aperta o REC, movimenta o robô, o braço, grava aquela posição e depois você manda ele executar e ele faz isso, então facilitou muito a linguagem de programação e as pessoas para poder fazer esse tipo de programação, isso é uma vantagem. E a nossa experiência com os robôs colaborativos foi exatamente por isso. Eu precisava de robôs que colaborassem dentro da linha de produção, robôs que pudessem ficar livres, que eu não precisava ter estruturas enormes, porque eu tenho espaço restrito para poder colocar aquele robô para funcionar, e a facilidade de programação. E qual que foi eu acho que o grande diferencial que trouxe a aplicação dos robôs colaborativos na nossa fábrica? Foi que a gente não comprou nenhuma solução turnkey de um fornecedor. A gente desafiou a própria equipe a poder realizar esse tipo de programação. Então, a gente fez uma inclusão das pessoas nessa tecnologia, né? A fábrica que fornece o robôs, ela nos deu treinamento, nos deu, né, os cursos necessários, a gente montou as equipes e de uma forma como se fosse um jogo, a gente fez as equipes e colocou os desafios para as equipes. E aí, assim, ó, eu preciso automatizar determinado posto de trabalho. Esse posto e esse posto. Montamos lá 3 equipes, cada equipe ali foi estudar o problema, chegaram numa solução, desenvolveram a solução e, ao mesmo tempo que estavam ali participando desse desafio, eles estavam aprendendo e conhecendo como programar, como utilizar essa nova tecnologia, que somada à tecnologia de impressão 3D, você produzia as garras, os dispositivos
e já unia com o robô, então você potencializa o uso da tecnologia. Sim, Eu sempre falo que o segredo da indústria 4.0 não é você usar a tecnologia de uma forma isolada, mas quando você começa a conectar as tecnologias, diferentes tecnologias, o seu benefício e o seu resultado ele aumenta. Você quer ver? Eu tinha um posto de trabalho lá e geralmente para você comprar um equipamento para aquele posto de trabalho, ficava num custo, vamos chutar aqui só para um custo de proporção, só para vocês terem uma ideia, não é o custo exato, mas ficava, por exemplo, 1.200.000 reais para poder automatizar comprando um equipamento de mercado de um fabricante daquela máquina de empacotamento, vamos dizer assim. Quando a gente aplicou o uso do robô colaborativo e a gente desenvolveu toda a solução com aquele desafio das equipes, eu consegui fazer a automatização daquele posto de trabalho com 400.000 reais. Ou seja, estou falando aí de 30% do sim, valor, sim, um terço aí. um terço do valor do que era se eu comprasse a solução pronta. Olha a vantagem, olha o ROI aí, né? Já Sim, começa a aparecer. Outra vantagem, Dario, tempo de execução. Se eu fosse comprar essa máquina de um fabricante de máquinas, ele me ia entregar a máquina em 8, 9 meses. Quando a gente fez essa solução dentro da fábrica, a gente demorou 4 meses. Metade do tempo. Então, assim, só tem benefício. sim, Eu sim. vou conseguir entregar o meu projeto na metade do tempo com um terço do valor do custo. Aí o ROI acontece. Se eu fosse levar esse mesmo business case para um financeiro para comprar uma máquina nova no padrão antigo que eu tinha de automatização, que era o padrão conhecido, eu nunca ia viabilizar esse projeto e eu nunca ia receber esse dinheiro de investimento porque a empresa ia priorizar esse dinheiro para outros projetos que se pagam mais rápido. Sim, Agora, uma vez que eu consegui internalizar, desenvolver e usar uma tecnologia disruptiva pensando de uma forma diferente, eu consegui fazer a viabilidade dos projetos. Então, essa é a grande sacada. É isso que a gente precisa. A gente precisa ter times e pessoas que consigam aprender e consigam aplicar os projetos. Mais do que comprar soluções prontas, fazer com que a gente desenvolva o nosso time. E aí é assim que acontece, né? Só sim, para sim, poder sim, não, sim. não, não, não repetir, mas eu só consegui ver o resultado acontecendo quando a gente desenvolveu pessoas para aplicar. Então, além de eu estar conseguindo trazer um resultado excelente para a empresa de produtividade, de projeto bem executado, eu estou trazendo um excelente resultado para as pessoas que trabalham comigo, porque eu estou formando profissionais Sim, que sim. sabem utilizar essa nova tecnologia e que eles vão estar preparados não só para a empresa que a gente trabalha hoje, mas vão estar preparados para o mercado, porque a demanda para aplicar esse tipo de solução é enorme. Sim. Show de bola esse case aí. Para você ter uma ideia, quando a gente começou aqui o podcast, acho que foi no segundo, no terceiro, eu citei até. Falei, cara, eu acho que uma das empresas que está assim mais na frente da aplicação otimizada assim é a Natura, porque o William eu fui num workshop dele e ele comentou um case e foi esse case, por isso que eu deixei para o final aqui para falar, porque eu acho que é bem importante as pessoas ouvirem isso, porque isso é natural para eles, gente. É a prática, eles praticam no dia a dia. Então é um case aí que vale a pena ser propagado, né? Para as pessoas também, para motivação, né? Automotivação também. E quanto mais a gente propagar, vai influenciar pessoas, essas pessoas vão influenciar os gestores também delas, e por aí em diante vai virar uma corrente aí e vai conseguir, né, tirar do papel, porque se a gente ficar só falando de indústria 4.0, o cavalo vai passar. Exato. O cavalo vai passar Tem e que agir também, né? tem Não que é só agir. falar. Tem que É isso aí. agir, tem que estudar, né, como você fez, como a gente procura fazer. E eu acho que assim, fazendo isso, com essas, né, esses insights que você deu aqui no podcast e o que você propaga aí nas suas redes, nos treinamentos, acho que você vai plantando um pouquinho cada dia, cara. E é trabalho de formiguinha, mas
é o que eu disse aqui né, para você, é um trabalho de pioneiro, né? Pioneirismo. Quando eu fui lá no workshop, eu não sabia de um outro. Só, Uhum. é, a gente está numa macro região aqui, né? Região metropolitana de Campinas, quase interligado com São Paulo. E eu não via de outro workshop ou de outra pessoa falando com tanta naturalidade quanto você falou lá em 2019. Uhum. E aquilo bateu pra gente, meio que impactou tanto pra mim quanto pro Leandro. Aí também tinha o pessoal do óculos da Microsoft, né? Exato. E aí, nossa, ele pirou. A hora que ele experimentou lá, ele falou: puxa vida, cara, isso. Aí você citou o exemplo até da. E hoje já tenta, eu já vi bastante no LinkedIn, né? Da realidade aumentada para manutenção, né? Uhum. Você clicar, por exemplo, você tem um redutor ali. Ah, e aí você tem um Fimea, disponibilizou lá o arquivo dele em Ver 3D, uma visão uma explodida. visão explodida Uhum. daquilo. Cara, muito, Fantástico, né? muito bom, muito bom. Assim, mesmo a pessoa sendo treinada, ela tem um puta de um suporte técnico, né? Exato. Porque se ele vai fazer um reparo, se ele vai desmontar e vai fazer tudo aquilo ali, a hora que ele vê aquilo tudo ali, puxa, é uma coisa. E você citou um exemplo também de produção, né? Quantos lotes, qual produto que Qual que é é, o de qual próximo lote, produto? qual que é, o que, que vai entrar do PCP. Exato. É, Assim, tem infinitas aplicabilidades. Eu acho que o chão de fábrica, e quando você trabalha já há algum tempo na fábrica, eu já estou fazendo 25 anos que eu trabalho em fábrica, uhum, a gente conhece bem quais são ali os gargalos, aonde estão os desperdícios, aonde estão as oportunidades. E o gestor que tem esse conhecimento, quando ele aprende sobre as novas tecnologias, ele vai conseguir fazer o link, como que ele vai aplicar aquela tecnologia para resolver aquele problema. Colocar a tecnologia simplesmente por colocar não ajuda em nada. sim, Você tem exatamente. que resolver um problema, você tem que levar isso para o seu diretor, que vai trazer uma coisa, vai trazer um resultado para a sua empresa e para o acionista. Quando isso acontecer, a viabilidade acontece. Aí você vai colocar um dos seus projetos no ar. Depois disso, é uma questão de você multiplicar os cases de sucesso. É isso que eu incentivo as pessoas que fazem né, que são os meus alunos, que participaram dos meus workshops. Então, é realmente é uma jornada. E uma jornada que você vai colher bastante fruto e resultado, e depois vai mostrar para um monte de gente o que você conseguiu fazer. Eu acho que isso é legal. E isso motiva a outra pessoa a fazer igual, e mais gente vai fazendo. Por que, que isso é importante, Dário? Porque a gente vive num país onde a nossa produtividade é baixa, é Sim, pequena. Se a gente compara a nossa produtividade com países do primeiro mundo, a gente está bem para trás. sim, sim. E isso faz com que a gente perca demanda de produção. Se, por exemplo, se na Alemanha ela é mais produtiva do que o Brasil, compensa mais produzir na Alemanha do que no Brasil. Tirando os custos logísticos, mas quando isso negócio fica muito mais barato produzir lá, que compensa até mesmo o custo logístico, o que, que vai acontecer? A empresa vai decidir produzir na Alemanha ao invés do Brasil, vai produzir na China ao invés do Brasil, vai produzir nos Estados Unidos, em outro país que é mais produtivo do que a gente, e a gente vai perder oportunidade e até mesmo a gente vai perder empregos, justamente porque a produção está saindo daqui e indo para outro país que é mais produtivo. Então, esse é o cuidado. E aí, quando a gente começa a trabalhar com indústria 4.0, que a gente começa a aplicar os conceitos, que a gente consegue trazer os retornos, que a gente começa a ganhar produtividade, a gente começa a ser um país mais atrativo para receber novas demandas de produção. Fica mais Né? competitivo também, né? Vira, volta, a gente tem empresas deixando o país. E isso a gente não pode deixar acontecer. Sim. A gente tem que ser um país que chama a empresa para cá e que a gente consiga aplicar, ou pelo menos que mantenha as empresas que tem, né? Justamente trabalhando nesses projetos de produtividade, aplicando os conceitos e as tecnologias da indústria 4.0. Sim, sim. Que o novo mundo migre para cá, né? É ou não é? Exato, exato. Porque, assim, é, a economia americana é mais forte ainda, mas, cara, sempre vai migrar. Sempre vai migrar. E nós estávamos falando aqui antes do podcast da parte de e-commerce, né? Da grande marca de e-commerce e tal, que ela tá competitiva e tudo mais.
É isso que a gente tem que fazer com tudo aqui no Brasil. Exato. Com tudo, né? Ser competitivo com outros países, com outras empresas aqui no Brasil, né? Só aí sim a gente vai trazer riqueza para a população, a gente vai trazer condições, né? E independente de política aqui, não é programa de dar dinheiro para a turma, não, que vai resolver o problema do nosso país. Eu sempre falo, eu acredito que o que vai resolver aqui, né? E eu falo isso com convicção. O Brasil deveria ter um diretor de operações como presidente para gerir recursos, Uhum. porque receita é fácil para o governo. Por que que é fácil? Porque é imposto, Exato. vai pingar. Agora, gera receita, não é? Usa bem, né? Usa bem, saiba usar, reduz despesa. Aí sim, tem que ter um diretor de operações de uma grande companhia para gerir, né? E se a gente continuar com um programa social em que a gente vai tirar de uma macro região para colocar para outra, cara, não vai resolver o problema. O que vai resolver é pegar o que de tecnologia a gente está usando nessa região aqui, por exemplo, região de Campinas, São Paulo, leva para regiões Nordeste, tá? Coloca a empresa lá, como empresas já foram para lá, põe tecnologia, torna esse pessoal produtivo, né? Uhum. Compartilha, né? O É. jeito que a gente está fazendo aqui para gerar receita. Não tirar a receita. Eu sou totalmente contra isso. E o que acontece com estilos de governos que passaram pelo Brasil é isso: pegar dinheiro do FMI e não aplica em nada, é ou não é? E a gente também não se torna um país mais tecnológico, um país próspero e continua assim. O segredo é gestão, né? Para tudo Exatamente, que a gente está falando é gestão. exatamente. Então, o profissional que quer se diferenciar tem que buscar aprender a fazer cada vez mais e melhor a gestão daquilo que colocam na mão dele, Sim, sim. tá? Então, Da carreira profissional e pessoal, né? exato, é isso mesmo. Ele tem que buscar, porque, cara, é gestão, né? Gerir recursos e vencer. É isso Vencer aí. sempre, né? Bom, estamos chegando aí ao nosso final. É prazer imenso, William, tê-lo aqui. Gostei muito quando você aceitou. Aí tivemos alguns percalços, adiamos, mas Deu estamos aqui. certo, Deu né? certo, no final deu tudo certo. Fizemos um bom conteúdo aí pra galera. Pessoal, ó, profissional dessa patente veio aqui no Dapcast compartilhar com vocês. Merece aí, ó, like, se inscreva. Ele vai passar agora os contatos dele, já vai lá na página do LinkedIn. Você tem site também, blog, né? As redes sociais aí. Cara, um mestre aí vindo aqui, passando um pouco de conhecimento pra gente, que tem inúmeros alunos aí que também já estão girando aí em torno da indústria 4.0 e já te adianto que as portas estão abertas aqui para você. Eu agradeço, viu? Foi muito produtivo. Realmente eu gosto de falar de indústria 4.0, me dá um prazer enorme de poder falar sobre esse tema, ajudar as pessoas a aprender mais sobre o tema é super importante para mim. Se quiserem me contatar, eu gosto muito de usar o LinkedIn. Então, o meu principal canal para poder entrar em contato comigo é ir lá no LinkedIn, me chamar por lá, né, mandar uma mensagem, né, fazer a conexão. Eu aceito todo Legal. mundo. Então, acho que essa é uma forma bem legal de a gente fazer os contatos profissionais. Então, me procurem por lá, tá, turma? Depois a gente coloca aqui na tela aqui o meu LinkedIn aqui, um código para vocês acessarem e aí todo mundo faz contato comigo lá, beleza? Show de bola, show de bola. Pessoal, Dapcast, toda quarta-feira, compartilhe com o pessoal aí esse conteúdo, que tem convidados aqui, como o William, né, que vem aqui de bom grado compartilhar conhecimento aí, bater um papo. Daqui vocês tiraram cases, insights, e espero que tenha ajudado muito vocês. Até a próxima. Obrigado.